Oi, pessoal. Eu sou Jaqueline, sou aluna do PPG Const da UNB e estou cursando a disciplina Métodos Qualitativos Aplicados à Contabilidade, ministrada pela professora Fátima. Estou aqui, junto com o meu grupo, para falar sobre um dos instrumentos de coleta de dados aplicados à pesquisa qualitativa, que é o Grupo Focal. Bom, contextualizando um pouco, a pesquisa qualitativa é um método de investigação que se concentra na compreensão profunda dos fenômenos sociais e comportamentais. Ela tem como objetivo explorar e descrever a natureza dos fenômenos a partir de dados não numéricos. Os métodos de coleta e análise de dados, eles são mais flexíveis e menos estruturados em comparação com a pesquisa quantitativa. A pesquisa qualitativa ela não procura enumerar ou medir os eventos estudados, nem utiliza estatística na análise dos dados. Ela parte de questões de amplos interesses e se definem à medida que o estudo se desenvolve. Nas pesquisas qualitativas, é possível verificar a utilização de alguns dos seguintes instrumentos de coleta de dados: análise de conteúdo, anotações, busca em documentos, entrevistas, observação, questionários e análise de grupo focal. Bom, o grupo focal, que é o tema da nossa apresentação, é uma técnica de pesquisa qualitativa que envolve a condução de discussões em grupos pequenos, geralmente compostos de 6 a 12 participantes, para coletar dados sobre suas opiniões, percepções, atitudes e experiências em relação a um assunto específico. Cada um fornece suas opiniões sobre o assunto em questão. No final da discussão, o grupo chega a um consenso. Esses grupos focais, eles também podem ser realizados de maneira online, excluindo as barreiras geográficas e aumentando a aceitação dos participantes. O objetivo é identificar problemas e avaliar conceitos, apresentando-se como uma ferramenta avaliativa em pequenos grupos. A sessão de grupo focal, ela é moderada por um facilitador que guia a discussão com base em um roteiro de perguntas preparadas. O grupo focal ele não deve ser formado por participantes aleatórios. A definição do grupo focal ela baseia-se na interação social entre pessoas que possuem características comuns de acordo com o problema que está sendo estudado. Colegas, eu me chamo Alice Mendes e eu darei continuidade à apresentação iniciada pela Jaqueline sobre os grupos focais. A partir de pesquisas que foram feitas em documentos técnicos e na literatura, nós reunimos 5 recomendações para o desenvolvimento de grupos focais. O primeiro deles diz respeito à definição dos objetivos de pesquisa. As 2 recomendações que se enquadram nessa primeira recomendação envolvem o estabelecimento do propósito, isto é, clarificar quais os objetivos de pesquisa e o que se espera com as discussões propostas no grupo focal, o desenvolvimento das perguntas de pesquisa, dividindo essas perguntas em 2 grupos, as perguntas principais e perguntas secundárias. Essas perguntas secundárias vão ser importantes para o aquecimento das pessoas que participarão, do grupo focal. Em segundo lugar, tem-se o planejamento e a preparação. Então, aqui a gente discute alguns elementos que foram introduzidos pela Jaqueline, sobretudo no que diz respeito à identificação e o recrutamento dos participantes. Deve-se buscar recrutar participantes que possuam características e experiências que sejam relevantes para o tópico que vai ser trazido no grupo focal. O tamanho do grupo, a recomendação é que esse grupo focal possua entre 6 e 12 participantes. O local deve ser um local confortável e neutro para o desenvolvimento da reunião. E o desenvolvimento de um guia de discussões, um roteiro, para que os participantes eles possam se localizar ao longo do processo. E o moderador também. A terceira recomendação diz respeito à condução do grupo focal. É, é bacana, seria ideal que essa reunião fosse dividida, por exemplo, em 5 partes. A primeira parte é de boas-vindas e introdução,
Nessa etapa, a explicação a respeito do propósito do grupo focal e também o estabelecimento das regras são apresentados para os participantes. Em seguida, inicia-se as perguntas pelas perguntas secundárias, perguntas que são mais fáceis e que servirão de aquecimento para que os participantes se sintam mais à vontade. Em seguida, parte-se para as perguntas centrais do estudo, incentivando uma discussão mais profunda e uma interação maior entre os participantes. O moderador, ele tem um papel fundamental nesse processo e é importante que ao longo dessas etapas ele garanta que todas as pessoas tenham oportunidade de falar e que as discussões sejam mantidas no tópico proposto. E finaliza-se então com o encerramento do grupo focal, trazendo os principais pontos discutidos e o agradecimento pela contribuição dos participantes. Uma outra recomendação, essa é do ponto de vista prático muito interessante, é a gravação e a transcrição da reunião. Obviamente, essa recomendação ela só pode ser seguida mediante autorização prévia dos participantes, né? Mas o processo de transcrição e de obtenção das informações é muito facilitado quando se pode gravar e transcrever a reunião. Uma última dica diz respeito ao treinamento do moderador e a importância de que, ao longo da condução do grupo focal, ele se mantenha neutro, não trazendo nenhum viés na condução das discussões que estão sendo desenvolvidas. Bom, levando em consideração o que foi abordado nessa apresentação, algumas considerações finais. A primeira delas é que o grupo focal é uma técnica de pesquisa qualitativa que envolve reunir um grupo pequeno de pessoas para discutir determinado tópico sobre a orientação do moderador. Os insights trazidos nessa técnica eles permitem que crenças, opiniões, atitudes do participante contribuam com determinados assuntos que estão sendo discutidos. E o objetivo é justamente utilizar esses insights para aprofundar determinados temas de pesquisa. Os grupos focais, eles são especialmente úteis nos estágios iniciais de um projeto de pesquisa, com a finalidade de explorar temas que são desconhecidos e também para complementar outros métodos de pesquisas, como as entrevistas individuais e as pesquisas quantitativas. Nós é, trazemos aqui algumas das referências que nós utilizamos no desenvolvimento dessa apresentação e agradecemos a atenção de todos.